Nosso tema hoje, como eu falei com vocês, é vegetação natural e a biodiversidade. São os percursos 15 e 16 do nosso livro. Vai da página 112 a 127. Como eu falei com vocês, como os percursos são muito parecidos entre eles, os dois falam da vegetação, só que o 15 fala da vegetação mundial, do mundo. Já o 16 fala especificamente do Brasil. Então resolvi juntar, unir tudo e dar uma matéria só para a gente andar com o nosso conteúdo, tudo bem? Mas essa aula vai ficar gravada, caso tenha alguma dúvida é só você estar revendo novamente. Bom, primeiro eu tenho que falar com vocês que as formações vegetais no mundo existe uma diversidade muito grande por conta da variação do clima. Lembra aquela velha frase que a vegetação é espelho do clima? Se eu tenho uma diversificação do clima no mundo, eu também vou ter uma grande diversificação da formação vegetal no mundo. Então, em cada parte do mundo, dependendo de algumas configurações, como solo, relevo, clima, que é o mais importante, eu vou ter uma formação vegetal específica para aquela área. E algumas áreas elas vão estar muito presentes. Por exemplo, geralmente eu vou classificar em faixas climáticas. Lembra? A faixa climática tropical, temperadas e polar. Cada faixa climática dessa vai predominar um tipo de formação vegetal. É claro que em uma mesma faixa climática eu posso ter mais de uma formação vegetal, como nós vamos ver aqui, porque vai influenciar outros fatores, como eu falei, o relevo, o solo, a disponibilidade de umidade e tudo mais. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vou citar algumas formações vegetais do mundo. É claro que essas formações vegetais eu estou olhando de um âmbito bem amplo, então eu vou acabar em alguns momentos englobando algumas formações vegetais unindo uma na outra. Vamos lá, primeiro eu preciso falar da taiga. Perdão, taiga não, tundra. A taiga é de baixo. A tundra é uma formação vegetal que vai apresentar pequenos arbustos, folhagens bem ralas, vegetação bem rasteira, e ela vai ser características de zonas polares, de zonas frias. É por esse Professor, motivo... Oi, eu pode acho que a gente viu um pouco disso também em Ah, ciências, sim, é muito essas parecida, é vegetações. muito parecida essas duas matérias, tanto de ciência quanto de geografia, entendeu? Bom, então a tundra ela vai ser presente muito na zona polar do nosso planeta, e ela vai ter uma característica bem interessante que durante 6 meses de verão ela vai florescer, e durante 6 meses de inverno ela vai acabar se escondendo ou morrendo em alguns casos, entendeu? Então a tundra ela é uma vegetação características de zonas polares. Já as florestas de coníferas, que geralmente também de climas frios também, eu posso chamar de floresta de taigas ou floresta boreal. Essas florestas elas estão sempre nas grandes latitudes, próximo à zona polar, mas já na zona temperada já. Essas florestas de coníferas a gente vai compreender aqui como a árvore de Natal. Não tem árvore de Natal que é tipo um cone e tem tipo um negocinho de branco como se fosse uma neve? Então, são essas árvores aqui. Elas são muito presentes no norte do Canadá, onde elas nascem abundantemente. Essas florestas, essas árvores são adaptadas a conviver com o frio e no inverno no frio extremo, onde ela perde muita pouca quantidade de água dela. Já as florestas temperadas são aquelas florestas que você vê em filme, onde a folhagem dela fica avermelhada. Ela é interessante que essa floresta ela é resistente tanto ao frio quanto ao calor. Por quê? Ela vai ficar na zona climática temperada, e nessa zona climática as 4 estações são muito bem divididas. Então no verão ela vai fazer calor, e essa árvore, essa vegetação, ela precisa corresponder a esse calor, ela precisa resistir a esse calor. Só que no inverno ela vai fazer frio, e frio de nevar, então ela também precisa
ser resistente ao frio também. Então, é o tipo de vegetação que eu tenho as 4 estações, eu consigo observar na vegetação. Onde o verão vai estar tudo verdinho, tudo bonitinho, já no outono as folhas vão ficar um pouco amarelada e avermelhada, no inverno as folhas vão cair e na primavera vai voltar a nascer novamente as folhas das árvores. Então eu tenho as estações muito bem definidas. Já essa aqui, essa formação vegetal, ela recebe diversos tipos de nomes. Cada lugar do mundo tem um nome para ela. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu vou chamar de pradarias ou estepes. Já aqui no Brasil, eu vou chamar de campos ou de pampas. Então, cada lugar que eu vou, que essa região ela se encontra, ela tem um nome diferente, mas quer dizer a mesma formação vegetal. E se você observar, ela é uma vegetação bem simples. Por quê? Ela vai ser formada basicamente por gramíneas, por grama, vegetação bem rasteira. Quando houver algum tipo de árvore ou algum tipo de vegetação maior e mais complexa, vai ser uma árvore aqui, outra lá embaixo, ou seja, as árvores vão ser muito bem espaçadas, não vai ser uma floresta densa como essa aqui de cima, por exemplo. Não vai ter, basicamente formada por grama, são grandes campos. Esse é o melhor nome que eu posso estar caracterizando esse bioma. Olha só, aqui, por exemplo, ó, é interessante que observar aqui, que aqui é os Estados Unidos. Já que nessa imagem, ó, é lá na China. Repare que a paisagem é muito parecida uma com a outra, aonde eu tenho grandes campos que vão estar formando esse tipo de formação vegetal. A vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea ela é interessante porque ela não vai receber muita umidade. No entanto, ela precisa ser resistente ao frio e ao calor, porque essa vegetação ela também se encontra nessa faixa climática temperada. E por esse motivo, ela vai apresentar épocas de muito frio e épocas de muito calor. Então, as plantas são resistentes a esses dois tipos. Só que não diferente da floresta temperada, onde eu tenho uma floresta propriamente dito, aqui eu vou ter pequenos arbustos. Uma planta bem comum desse tipo de vegetação são as oliveiras. As oliveiras são a grande símbolo desse tipo de vegetação. Eu tô indo meio rápido, gente, porque vocês falaram que já tiveram essa matéria em ciências. Então, tô só passando, tô pincelando. Eu vou focar mais quando for a vegetação do Brasil. Oi, pode falar. A floresta temperada e subtropical me lembrou um lugar que fazem filmes, porque nos Estados Unidos, que geralmente tem algo a ver com o outono, as folhas estão amareladas, É, alaranjadas. então, mas por quê? Porque aí já é cultura. Porque a floresta típica dos Estados Unidos é esse tipo de floresta. Esse tipo de floresta mais da floresta temperada. Por esse motivo, geralmente quando eles fazem filme, eles fazem nesse tipo de floresta, entendeu? Por isso que a gente conhece Entendi. tanto por filme. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse tipo de floresta, mas mesmo no sul do Brasil. Mas mesmo assim é um exemplar muito, muito pouco desse tipo de floresta. E as pradarias e estepes, eles me lembraram mais uma área rural, porque, pelo menos na imagem que eu vi, me lembrou uma imagem rural, porque tinha animais, plantas, Isso. pessoas. Quando eu vou falar da vegetação do Brasil, eu vou entrar nessa área. Mas foi bom você falar disso. Quando chegar nos campos, nos pampas gaúchos, você me lembra dessa parte aí que eu vou citar um exemplo, tá bom? Tá bom. Bom, então a vegetação de deserto é uma vegetação bem típica e bem seca, onde eu vou ter arbustos e até algumas pequenas árvores, mas muito retorcidas, ressequidas. Uma vegetação bem característica desse tipo de vegetação são os cactos, onde eles são preparados para resistir ao grande calor e a perder muita pouca água para o meio ambiente. Não tem aquele processo que eu falei com vocês em algumas aulas passadas da evapotranspiração?
Então, quanto maior a folha da planta, maior vai ser a evapotranspiração dela, mais água ela vai perder para a atmosfera. Quanto mais fina for a folha, menos água ela vai perder. É por isso que o cacto, que a folha dele é o espinho, praticamente não perde líquido nenhum para o meio ambiente, porque é muito fino a folha dele. Bom, já as savanas. No Brasil, eu vou conhecer esse nome de savanas pelo cerrado e pela caatinga, que vai ser os dois biomas que vão estar representando o Brasil dessas savanas. As savanas são áreas típicas de zonas tropicais, só que com baixa umidade, onde eu vou ter características bem distintas. Eu vou ter 6 meses com chuvas bem abundantes, onde vai chover praticamente em todo o território, onde a vegetação vai florescer, e eu vou ter 6 meses com a umidade baixa, que vai ser os 6 meses de inverno, no qual vai fazer calor ainda, só que o período de chuvas vai ser mais escasso. Então, esse tipo de vegetação eu encontro principalmente no interior dos continentes. Aqui, no caso, no interior da África, e no Brasil eu vou conhecer como Cerrado, que é o interior do continente americano. Já as florestas tropicais e equatoriais são florestas, como falei, presentes nessa zona tropical, e ela vai ter uma característica bem distinta aqui. Ela vai apresentar a maior biodiversidade do mundo. Será nessas florestas que vão apresentar o maior número tanto de espécies de animais quanto de vegetais. Geralmente eu vou caracterizar por essas florestas grande umidade. Durante todo o ano as chuvas vão ser bem distribuídas, vai chover todo o tempo nesses lugares. As florestas vão ser fechadas, com mata bem intensa, folhas largas, árvores muito grandes, ou seja, a floresta ela vai ser bem desenvolvida pelas características dos lugares, porque uma planta, uma árvore, o que ela quer? Ela quer água e ela quer luz, e um solo bom. Se eu tenho muita luz, porque eu estou na zona tropical, e eu tenho muita água, porque chove muito, então a tendência desses lugares é ter uma floresta muito densa, muito rica, e é a característica principal dessas florestas equatoriais e dessas florestas tropicais. Bom, a vegetação de altitude é uma vegetação como não fala, características de grandes altitudes, no qual eu vou ter o que? Em baixa altitude, onde eu vou ter solos maiores, onde eu vou ter maior presença de umidade, maior presença da pressão atmosférica, eu vou ter árvores mais desenvolvidas. Conforme eu vou subindo a grandes altitudes, as árvores vão ficando menores, porque os solos ficam mais rasos, então a árvore não tem como criar raízes muito profundas, a temperatura vai diminuindo, com isso a árvore ela vai perdendo um pouco o tamanho também para se resguardar, ou seja, por esse motivo, conforme eu vou subindo a altitude, a formação vegetal ela vai ficando menor, até chegar em forma de gramas, a pequenos arbustos, entendeu? Então essa é a principal característica da vegetação de altitude. Bom, agora chegou a parte que eu quero focar realmente com vocês. Até agora eu estava só dando uma pincelada. Aqui eu tenho as formações vegetais do Brasil. Eu quero que você repare que nesse mapinha aqui da esquerda eu tenho como era lá quando os portugueses chegaram no Brasil, a formação vegetal como era antigamente. Então eu tenho todo o território brasileiro recoberto por por grandes formações vegetais, cada um na sua característica, cada uma com seu tamanho específico. Agora essa aqui, ó, de 2015, já com todo o processo de urbanização, de industrialização, com todo o processo da agropecuária desenvolvida como nós estamos hoje, eu tenho as formações vegetais como está. Sendo que esse begezinho aqui, ó, é as áreas onde o ser humano já alterou, onde o ser humano já destruiu essa formação vegetal. Olha a diferença dessa para essa aqui. Olha como essa aqui está
quase que totalmente destruída em comparação com essa. Então, hoje no Brasil, toda essa formação vegetal está passando por um processo muito grande de destruição. Os brasileiros estão destruindo as formações vegetais do nosso país. E principalmente a região mais afetada é o Cerrado e a Mata Atlântica, que foi praticamente toda dizimada já. Aí vamos falar de cada um tipo dessas formações vegetais. Primeiro, eu tenho a floresta amazônica ou a equatorial. Não tem aquela floresta equatorial? Então, essa floresta equatorial ou floresta amazônica, ela é bem características, porque ela vai apresentar uma floresta muito densa, muito fechada, com uma grande quantidade de biodiversidade. Alguns cientistas dizem que a floresta amazônica, tirando os oceanos, é claro, é o maior bioma com maior biodiversidade do mundo. Tem espécies lá que nem foram catalogadas ainda. Todo ano eles descobrem cada vez mais espécies, tanto de plantas quanto de animais. E a floresta amazônica, a principal característica dela vai ser o quê? Ela vai precisar de uma grande quantidade de água. Todo dia ela chove e uma grande quantidade de luz para poder se manter. Já ouviram falar que o solo do território amazônico é um solo pobre, um solo ruim para plantação? Já ouviram falar isso já? Ou não? Eu não. Sim, professor. Então, Sim. essa é uma informação bem controversa. Ele fala assim, como que a maior floresta do mundo tem um solo ruim, um solo pobre, não é um solo rico? Como que pode isso? Porque a própria floresta ela acaba se sustentando, aonde as folhas das plantas, das árvores que caem no solo, acabam nutrindo o solo com nutrientes que elas precisam. Então, todo o solo da Amazônia é um solo pobre, é um solo que não tem muitos recursos minerais. O que sustenta a floresta é a própria floresta. Por esse motivo, se eu desmatar um pedaço da Amazônia, é muito difícil eu fazer um reflorestamento, porque o solo lá é pobre. Para mim plantar, reflorestar é muito complicado. Eu preciso de um monte de medidas. Oi, pode falar. Professor, então é o Eu contrário. não tô vendo sua tela. Eu não tô vendo sua tela. Você não está vendo a minha tela? Faz o seguinte, você sai e volta novamente, tá bom? Então é o contrário, professor, porque a maioria dos lugares é o solo que sustenta as árvores, a floresta. Aí a floresta que sustenta o solo na Amazônia. Não. A floresta, Solo não. a floresta sustenta ela mesma, porque todo nutriente que as plantas consomem acabam vindo delas mesmas, das folhas que caem, entendeu? Então por isso que eu falei que é o contrário, por causa que a maioria das vezes é o solo que sustenta a floresta. Porque você pensa, tem uma floresta muito grande, muito diversificada, com certeza o solo é rico, só que lá não é dessa forma. Tá bom? E aí tem diversos motivos. Porque, primeiro, a formação do solo lá é um solo muito antigo. Segundo, é o processo de lixiviação, que é o processo que, quando chove, a água ela acaba carregando todos os nutrientes do solo e levando para outros lugares. E como lá chove praticamente todos os dias, o solo acaba sendo muito lixiviado, ou seja, acaba perdendo muito nutriente. Então, por esse motivo, o solo lá é pobre. Só que a floresta, ela encontrou uma forma, um mecanismo dela própria se sustentar. É claro que isso é um processo que levou milhões e milhões de anos. E por esse motivo, para me replantar ou reflorestar alguma parte da Amazônia é muito complicado. Bom, vamos lá passando. Uma floresta muito parecida com a floresta amazônica, a floresta equatorial, eu vou chamar de floresta tropical ou mata atlântica. Se você olhar pela janela, é a mata que nós temos aqui no Rio de Janeiro. A nossa formação vegetal do Rio de Janeiro é a Mata Atlântica. Também é uma floresta muito rica, a biodiversidade também dela é altíssima, tanto de animais quanto de vegetais. Ela tem essa característica da Amazônia porque as condições dela são muito parecidas. Por quê? Está na zona tropical, então recebe muita luz e também por conta da proximidade com o Oceano Atlântico, Mata Atlântica,
proximidade com o Oceano Atlântico, acaba recebendo muita quantidade de água, e ela está presente principalmente no litoral do Rio Grande, não, do Rio Grande do Sul, pode-se dizer, até o Rio Grande do Norte, há resquícios, presença de Mata Atlântica. Só que, por motivos econômicos, essa mata está praticamente destruída. Quase que 70% de toda a cobertura vegetal original da Mata Atlântica já foi totalmente dizimado. Por quê? Porque aqui no litoral é onde se encontra o maior número de pessoas, da população urbana vivendo. Então é um número onde as pessoas constroem suas casas, onde constroem suas cidades, as indústrias, plantações. Então acaba que foi muito destruída. Começou a ser destruída lá com os portugueses retirando o pau-brasil, que retirava da Mata Atlântica. Depois com o ciclo da cana-de-açúcar, o café, com o gado, com a extração de madeira. Tudo isso acabou ajudando a dizimar, a destruir toda a formação vegetal da Mata Atlântica. Hoje, alguns lugares que ainda existe, que resiste ainda à Mata Atlântica, são os lugares de preservação, são as áreas onde é proibido caçar, proibido você desmatar, proibido construir casas, porque se não fossem essas zonas, provavelmente essa formação vegetal já teria desaparecido já. Tranquilo? Todo mundo entendendo até aqui? Sim. Então, Sim. a Mata Atlântica, ela é muito parecida com a floresta amazônica, com a floresta equatorial. São muito parecidas nas suas formações e na sua vegetação de floresta densa, fechada e com grandes árvores. Mata dos Pinhais. Bom, as matas dos Pinhais geralmente são presentes na região sul do Brasil. Eu também vou conhecer essa floresta, essa mata, como mata subtropical, aonde eu vou ter as 4 estações bem definidas, onde vai ter que fazer calor, onde vai ter tempos que vai fazer frio. Então essas áreas elas vão ser bem diversificadas. E eu geralmente vou conhecer, vai representar bem essa vegetação, esse tipo de árvore aqui, ó, que são os pinheiros ou as araucárias, que são essas árvores que tem a copa delas voltada para cima, ó. Ela é bem esquisitinha em comparação com outras árvores que nós estamos acostumados a ver. Fala aí, quem me chamou? É porque essa tela compartilhada não tá... Só tá com o computadorzinho, não tá mais funcionando. Mas é só com você, só ou com todo mundo? Pra mim tá parecendo normal. Então, Pra mim tá parecendo, professor. então faz o seguinte, você que tá com o computadorzinho, que deu algum problema na sua tela. Você sai da chamada e retorna novamente, tá bom? Porque às vezes, e coloca na banda baixa, se eu não me engano, banda alta, eu não vou saber. Mas, ou seja, para você priorizar a chamada aqui, tá tranquilo? Bom, deixa eu voltar aqui. Essas matas araucárias também foi muito destruída por conta de extração de madeira, construção de casas, porque a região sul é uma região muito povoada, por conta principalmente da agricultura e da pecuária. Foi para abrir espaços para cultivar e para criar animais, ela foi muito dizimada. Então a floresta, essa mata subtropical, ela já foi bem castigada. Hoje o resquício de mata que também existe também no Brasil são áreas preservadas por lei, aonde que não pode de forma nenhuma você cortar árvores, ou você, seja para extração de madeira, ou seja para você construir casas e tudo mais. Bom, as matas dos cocais é uma área bem interessante, porque na natureza não é assim. Vem a floresta amazônica, aí acabou a floresta amazônica, aquele monte
de floresta, de árvores grandes, e começou o cerrado, que são áreas mais com a vegetação mais rala, uma vegetação menor. Não. Na natureza, ela vai, por exemplo, ela vai se transformando. Vem a floresta amazônica, vem uma zona de transição, que é entre uma área e outra, e vem o outro bioma, entendeu? Bom, então essas matas do Cocais são essas zonas de transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga. É uma zona que vai ter características desses três biomas, que esses três biomas eles estão tipo que se misturando e formando um bioma próprio. Nessas zonas eu vou chamar de matas do Cocais porque geralmente vai prevalecer essas palmeiras aqui, ó, que vão dar aqueles cocos, por exemplo, o babaçu, o açaí vai ser uma planta característica desse lugar, a castanha do Pará vai ser uma planta, uma verdura só, uma semente característica desse lugar. Então todo esse tipo de vegetação vai ser presente nessas matas de cocais. Como eu falei, ela vai ter características desses três tipos de formações vegetais. Então vai ter áreas que com características da caatinga, que são árvores mais retorcidas, mais ressequidas, mas também vai ter formações vegetais de arbustos como cerrado, ou de matas fechadas. Aqui, ó, eu tenho uma mata praticamente fechada, com características da floresta amazônica, tá bom? Entendeu todo mundo? Sim. Vamos passar então. Já o cerrado. O cerrado brasileiro, como falei com vocês lá no início, foi um dos biomas mais atingidos, que sofreu com ação humana, principalmente com a agricultura e com o cerrado. Hoje, os principais cultivos de soja e criações de gado do Brasil estão nesse bioma. Então, esse bioma acaba sofrendo muito porque as pessoas os grandes fazendeiros acabam desmatando ou destruindo essa formação vegetal para poder plantar a soja, cultivar outros tipos de cultivo, como milho, como trigo, ou criação de gado. Por esse motivo, essa formação vegetal ela foi muito destruída no Brasil. E ela vai ser como falei lá atrás também, ela vai ser a savana brasileira. Não tem a savana lá da África, lá que você vê os leões, os elefantes. Então, aqui na savana brasileira vai ser muito parecido a característica dela, onde eu vou ter uma formação vegetal com árvores espaçadas. Quando eu vou ter algum tipo de árvore, vai ser essa árvore aqui, ó, um pouco mais retorcidas, com a menos, ou seja, que recebe menos quantidade de água. A característica dela vai ser o que? Eu vou ter 6 meses com chuvas abundantes e 6 meses seco. Então a árvore ela precisa resistir esses dois momentos. Então eu tenho árvores bem retorcidas. Eu vou ter uma fauna muito diversificada também em relação às suas áreas em torno. Então, o cerrado brasileiro hoje, a principal característica que eu tenho de destacar deles é que ela está sendo muito destruída. Tudo tranquilo? Hein, galera? Sim. Continuar então, hein? Bom, a caatinga ou o semiárido. Por que eu chamo ela de semiárido? Porque algo árido é algo totalmente seco. Se eu chamo de semiárido, eu vou falar que ele é o quê? Ele é um pouquinho, não é totalmente seco, ele tem um pouquinho de umidade. Então o semiárido brasileiro é presente principalmente na região nordeste do Brasil. Ela vai ter características dessas plantas como cactos, como árvores secas, arbustos secos e com poucas folhagens, aonde vai parecer que estão bem ressequidas por conta da falta da água, da umidade. Por características do relevo e do clima, essa região acaba recebendo muita pouca umidade. Para você ter ideia, às vezes fica até 4, 5 anos sem chover. Imagina você, uma criança que nasceu lá pode ter 3, 4 anos e nunca viu uma chuva. Não sabe, só viu chuva por televisão. Olha que loucura. Então, essas áreas, elas são características
por esse tipo de configuração, onde a umidade vai ser muito baixa, mas é por conta de recursos que estão influenciando todo momento, como eu falei, como relevo, pressão atmosférica, umidade. Pode falar. Se nunca viu chuva, nem deve saber o que é temporal. É verdade. Mas assim, quando chove lá, aí vem a chuva forte mesmo. Lá sofre principalmente com seca, principalmente quando o El Ninho acaba influenciando aquela área, aonde que impede formações de nuvens de chuva naquela região. Então, realmente tem períodos que é bem complicado a seca lá. Entendi. Bom, vamos continuar aqui. Campos. Bom, oi, pode falar. Pera, quem foi que falou? O Michael falou que para marcar a presença dele, que ele vai ter que sair. Tá, tudo bem então, eu coloco lá, tá bom? Bom, já essa formação de campos, ela é uma característica bem do sul do Brasil, da zona temperada brasileira, e essa zona vai ser caracterizada por isso, ó, gramas, áreas mais planas, aonde eu vou, quando tiver árvore, vai ser uma árvore aqui, outra lá embaixo, ou seja, muito espaçadas. Essa formação vegetal, ela vai proporcionar, vai facilitar a atividade econômica da agropecuária, principalmente na criação de gado. Tanto é que as principais fazendas de gados do Brasil estão concentradas na região sul, nesse bioma, nessa formação vegetal. Isso é bom, por um lado, é bom para a economia, só que para o meio ambiente isso é muito ruim, porque essa formação vegetal também já foi muito devastada, muito destruída. Por quê? Conforme o gado ele vai andando, ele vai se locomovendo de um lugar para o outro, e ele vai pisando no solo, ele vai compactando o solo de determinado lugar, levando aquele solo ficar mais duro e resistente para a formação vegetal. No caso aqui, gramas que não possuem uma raiz muito forte, não consegue penetrar, então não consegue nascer esse tipo de formação. Tem um problema ambiental muito grave lá na região sul, em alguns lugares estão virando praticamente deserto, está ocorrendo um processo de desertificação. O que é isso? É o processo no qual uma área está virando totalmente deserto, onde não nasce mais nada. Mas por que isso? Por conta de processos erosivos e de compactação de solos por conta da atividade agropecuária naquela região. Todo mundo entendido? Hein, galera? Sim. Beleza, então. Vamos passar aqui. Outra formação vegetal presente no Brasil é a formação vegetal litorânea. O Brasil possui uma grande área de litoral. Isso é muito bom. E por esse motivo eu vou ter características bem peculiares. Essa formação não é muito longa, ela está presente principalmente no litoral e uma faixa pequena do litoral para o continente. Mas geralmente eu vou ter vegetações bem baixas, no qual vai predominar essa área de restinga. Aqui, ó, quando você vai na praia, é aquela vegetação que nós conhecemos bem. Por exemplo, Niterói, nas praias de Niterói, nas praias de Maricá, quem vai muito, ou na praia de Cabo Frio, você vê aquela vegetação mais rasteira que está presente na areia da praia. Então, esse tipo de formação vegetal, que é bem resistente à luz, ao calor e também mas também pega muito a umidade que vem do mar. Agora uma área... Tem alguém com o microfone ligado, tem como desligar? Eu não sei quem é. A formação vegetal muito interessante, que eu vou chamar de complexo do Pantanal. O Pantanal, ele é bem peculiar. Por quê? O Pantanal é a maior área alagada do mundo. Durante o período de chuvas, que vai no verão,
A área do Pantanal, por ser uma área muito, por ter uma altitude muito baixa em relação ao nível do mar, então não tem para onde a água ir, acaba aqui sendo inundada, cerca de até 3 a 5 metros inundados. Então a vegetação lá, ela se adaptou a esse tipo de ciclo, onde 6 meses, onde vai ter chuvas bem escassas, mas durante 6 meses toda a vegetação ela vai ser o que? Totalmente inundada. Então as árvores se adaptaram a isso. Não só as árvores, mas toda a fauna, a flora do lugar se adaptou. Existe grande quantidade de aves do mundo inteiro que durante o verão, esse momento inundado, onde as florestas, onde a vida acaba sendo maior nesse lugar, acabam migrando para lá, para essa região, para poder se acasalar, ter seus filhotes, ter o maior número de alimentos possíveis. Então essa área ela é muito bem tem uma grande biodiversidade presente nela. Só que tem um grande problema com ela. Por quê? O solo dela é muito rico. Diferente do solo da Amazônia, que é pobre, o solo do Pantanal ele é muito rico e ele é muito bom para a agricultura. Então tem um problema também lá de destruir esse bioma para estar cultivando soja, milho, criações de gado também que acaba compactando o solo, também está presente nesse lugar. E tem até muitos projetos de lei que querem impedir o incentivo de abrir novas frentes, de abrir novas fazendas nessa área, porque essa área está sofrendo muito com esse tipo de atividade econômica. E ficamos por aqui hoje. Alguém ficou com